passar do tempo, a tendência é que novos achados apareçam no mundo. E eles vão desde partes históricas que explicam como chegamos até aqui, até mesmo a criaturas que nem imaginávamos que existiam, como o caso desse ser que você tá vendo aí. Pra você que curte achados incríveis e muita paleontologia, você vai amar esse compilado, tá? Então já compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta, já deixa o seu like, coloca um comentário bolado aqui embaixo e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Descoberta moderna. Em 1939, uma empresa estadunidense chamada United Fruit decidiu iniciar o plantio de bananas na região do povo aborígena Dikes. Enquanto os trabalhadores limpavam a selva com o objetivo de delinear a região, eles se depararam com o que só poderia ser descrito como uma imagem surreal. Uma quantidade imensa de esferas, todas praticamente perfeitas, espalhada por todos os cantos. Quanto mais exploravam a selva, mais descobriram essas esferas. E elas eram tão pesadas que só conseguiam ser movidas ali com a ajuda de uma escavadeira. Ninguém sabia exatamente o que eram aquelas bolas, nem o povo que morava na região. Uma das primeiras pesquisas com o objetivo de descobrir o que elas poderiam ser veio da filha de um dos operários da United Fruit, que em 1943 publicou um artigo em uma revista científica que acabou por chamar a atenção de uma equipe de pesquisadores e arqueólogos da Universidade de Harvard, fazendo com que a pesquisa seguisse em frente. Falando das pedras em si, elas são feitas de calcário, arenito e gabbro, que obviamente eram os materiais disponíveis aos povos aborígenes locais. Mesmo parecendo pequenas por imagens, elas são na verdade absolutamente imensas, família, possuindo mais de 2,5 metros e pesando até 15 toneladas, com diâmetros variados, tá? Mas mesmo assim, são todas esferas perfeitamente construídas, com só algumas possuindo falhas que não sejam relacionadas ao desgaste e à erosão. Na verdade, são pedras tão perfeitas e bem construídas que os operários da United Fruit que as descobriram tinham certeza absoluta que a função das pedras era armazenar ouro. O que eles faziam então era dinamitar as pedras. Criavam buracos, inseriam dinamites e repetiram esse processo diversas vezes até alcançarem o núcleo ali da pedra. Obviamente, não existia ouro nenhum dentro delas. Para o alívio dos arqueólogos e da nossa, existem tantas dessas pedras que logo eles perceberam que além das pedras não possuírem ouro, eles deveriam trabalhar ao invés de ficar quebrando elas por aí, né? Historicamente, acredita-se que as pedras foram feitas entre os anos 500 e 600, mas que com certeza todas foram criadas antes da colonização das Américas e também dos conquistadores espanhóis. Isso porque não somente os espanhóis destruíram a maioria dos povos diques, mas também devido à datação estratigráfica das pedras, que foi analisada através das suas camadas. Boa parte das pedras também foram removidas e trocadas de lugar, se não pelos espanhóis, pelos estadunidenses que vieram plantar banana, ou então pelos pesquisadores que carregaram as bolas para exibir ou então estudar por aí. Ou seja, nós temos um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco desde 2009, cujo objetivo, função ou história é desconhecido por todo mundo que se propõe a estudar. Não seria certo afirmar o que eles são, porque literalmente ninguém sabe. Ao longo da história, os pesquisadores atribuem diversos significados às pedras, desde marcadores territoriais a jardins astronômicos, até ideias um pouco mais surreais e esotéricas, né? Como os extraterrestres, claro. Mas uma das teorias que parece ser comum a quem se dá o trabalho de estudar as pedras é a do culto aos deuses dos ventos e dos furacões da mitologia talamanquena. Teoricamente, seriam bolas de um deus do trovão chamado Tala, que as usava em suas batalhas para afastar seus inimigos. Outras pessoas, talvez não tão sintonizadas com a cosmogonia, entendem as bolas como feitas por descendentes de Atlantes,
o que é talvez um pouco menos lógico do que se a gente considerar a cultura da região, né? De qualquer forma, existem explicações físicas também. Mas que na verdade as bolas foram feitas de forma natural, ou seja, simplesmente são pedras que ficaram assim com o passar do tempo. Também existem muitas teorias na internet de que essas bolas foram feitas para rolar em montanhas ou algo do tipo e assim espantar inimigos. Bom, em Finca 6, um dos sítios arqueológicos da região, foram encontradas grupos de esferas alinhadas de uma forma tão específica que faz alguns pesquisadores entenderem como formas de programar os ciclos agrícolas. A hipótese mais recente foi desenvolvida por uma pesquisadora local que decidiu tentar compreender as esferas com o ponto de vista indígena através da sua cultura. Para Melissa Rudin, as esferas representam o centro do universo, em sua energia e em sua vida. Ela chegou nessa conclusão estudando os povos que ainda habitam a região, que previamente era habitada pelos Bruncas e mais antigamente ainda pelos Diques, ou seja, uma mitologia que passaria de geração para geração. Mas como todas as coisas nesse vídeo, por mais forte que pareça o argumento, não tem como provar absolutamente nada, família. É tudo teoria mesmo. Independente do seu significado, as esferas são compreendidas como um dos maiores símbolos da cultura e memória coletiva do povo daquela região. Existem reproduções das esferas em diversos materiais diferentes, na entrada de casas e de instituições que garantem não só uma decoração estética, mas que por toda essa simbologia que eu expliquei, também representa espiritualidade e identidade. Isso aí a gente não pode negar, né? A história de hoje aconteceu no Canadá, mais especificamente em uma mina chamada de Millennium. O local pertencia na época a uma empresa chamada Suncor Energy, que busca extrair e processar o petróleo principalmente para fins energéticos. A companhia é especializada em extrair petróleo sintético das areias betuminosas. Nessa mina, um funcionário chamado Sawan Funk estava realizando suas tarefas corriqueiras. O que ele não esperava é que daria de cara com um enorme fóssil que mudaria a história das pesquisas sobre os dinossauros. De pronto, ele correu para avisar o seu supervisor, Mike Gretton, e juntos eles acionaram as autoridades. Não demorou muito para que a Royal Tyrrell Museum mandasse cientistas para averiguar do que tratava essa nova descoberta. Ela surpreendeu a todos devido à sua magnitude. Os responsáveis do museu acharam que a criatura encontrada seria um enorme réptil marinho, mas mudaram de ideia rapidamente. E você vai entender mais no decorrer do vídeo, tá? Um outro desafio precisava ser superado. Era necessário tirar aquele fóssil de uma mina. Isso não é uma tarefa fácil, família. Foram necessários vários reforços do museu, assim como 3 dias de treinamento de segurança para que os cientistas pudessem operar a mina. Outros 14 dias foram necessários para a remoção completa, buscando danificar o mínimo possível do antigo fóssil encontrado. Ao final dessas pouca mais de 2 semanas, o fóssil conseguiu ser levado para o museu e por lá ele passaria por uma bateria de restauração e também pesquisas, tanto para preservar o achado quanto para saber qual é uma espécie ali de exatidão nela pertencia. Os cientistas descobriram que não se tratava de um réptil antigo que vive no mar. Essa ideia de que seria um monstro marinho do passado foi cogitada porque o local onde a mina ficava chegou a ser um mar no passado, muito no passado mesmo, conhecido como Niobrara. O fato de também ter sido encontrado em areia betuminosa favoreceu essa teoria da criatura marinha. Isso porque até então nenhuma espécie terrestre havia sido encontrada em ambientes com esse tipo de areia. O exemplar achado em 2011 acabou sendo o primeiro e por isso ele estava tão bem preservado. A criatura provavelmente veio a deixar esse mundo perto do mar e logo foi arrastada pelas águas. Esse processo fez com que as duas coisas fossem mantidas: o tamanho do monstro e a sua principal característica, as carapaças protetoras. Por isso conseguimos ver com clareza que se trata de um grande dinossauro, família. Nos diferentes relatos sobre a presença
preservação natural do fóssil, é destacada a questão que o seu tamanho preservado se deu em parte por conta da água. Quando acontece um processo de mumificação tão parecida quanto esse, é comum que as espécies percam seu tamanho por conta da pele ficar enrugada. Como já vimos várias vezes aqui no canal, é muito comum ver múmias egípcias num estado aparente ali com esse, né? Esse também foi o fator para as placas protetoras terem se mantido firmes e fortes. Era mais comum que os dinossauros terrestres com essas características perdessem suas placas depois de baterem as botas. Eles não precisavam mais delas e a decomposição fazia questão de tirá-las por inteiro. As rochas também protegeram o grande animal, fazendo uma espécie de casulo perfeito para o processo de mumificação. E tudo isso culminou nesse achado inacreditável, família. Mas de qual dinossauro que a gente está falando aqui? Mark Mitchell foi o homem que cuidou dele como se fosse um filho. O técnico especialista fez toda a restauração do fóssil, também sendo ele quem ajudou a realizar uma série de pesquisas sobre o grande animal. Nesse tempo, descobriram que o dinossauro viveu em um período de cerca de 110 milhões de anos atrás. Tecidos de queratina foram encontrados na carapaça. Esses começavam a indicar a qual espécie o dinossauro pertencia. Mas o mais impressionante é que os cientistas conseguiram descobrir até que cor que era o enorme dinossauro. Pesando cerca de 1.300 quilos e tendo mais de 5,5 metros, o réptil do passado deveria ser uma coloração marrom avermelhada. E essa descoberta só pôde ser possível porque o animal estava muito bem preservado. Então foi mais fácil restaurar os pigmentos da sua pele. Com isso, o gigante foi tomando forma na mente dos cientistas, que estavam muito perto de chegar na espécie na qual pertence o grande dinossauro, né? A criatura era um exemplar magnífico de um grupo dos nodossauros. Quadrúpedes e herbívoros, esses animais caminhavam pela terra ostentando diversas placas protetoras formadas de queratina. Essas eram suas proteções contra os maiores predadores. Esses animais também possuíam uma espécie de clava na ponta das suas caudas. Algumas coisas diferenciam o espécime encontrado no Canadá dos demais nodossauros. Uma dessas coisas era a defesa na ponta da cauda. Ele não possuía a clava, mas ao invés disso contava com longos chifres nos ombros, que eram usados de forma muito parecida como os touros fazem com os chifres deles. Por conta de algumas diferenças encontradas, o animal acabou sendo identificado de bicho novo ali, de uma espécie nova, chamado de Borealopelta markmitchelli. Borealis, do latim, significa norte, e pelta vem do grego, traduzido algo como escudo. Seria ele então o escudo do norte? Já a segunda parte do nome científico desse dinossauro acabou sendo uma homenagem ao homem que dedicou tantas horas de sua vida ali, né? Mark foi muito importante para as descobertas que viriam. O exemplar ainda teve o seu estômago encontrado em perfeito estado, para saber qual havia sido a sua última refeição antes de partir. Não estão impressionados com isso? Bom, os cientistas conseguiram descobrir isso vindo de um dinossauro, família. Depois de diversas análises do estômago, essas divulgadas apenas em 2020, os estudiosos descobriram que 80% do que havia sido ingerido eram samambaias. Isso mudou a forma como os cientistas viam a alimentação dos nodossauros, porque achavam que eles comiam mais folhas de árvores mesmo. Descobriu-se também que esses dinossauros tinham um comportamento muito parecidos com alguns animais atuais. Eles também devoram pedras para ajudar a triturar os alimentos já lá dentro do estômago. Outro indício é que eles poderiam estar se adaptando a queimadas cada vez mais comuns em sua época. Dessa maneira, eles estavam comendo pedaços de árvores e folhas que haviam passado por processos de carbonização. Tudo isso revolucionou a forma como os cientistas pensavam sobre esses animais. E mais, deixaram todos ansiosos por mais descobertas como essa. Imaginem um dinossauro ainda maior sendo descoberto com o estômago ainda cheio. Essas e outras coisas a gente tem que esperar um pouco, porque até agora esse aí foi o único mesmo, viu? Esse vídeo acabou, mas a gente se vê no próximo vídeo como sempre. Um abraço e até a próxima. Valeu!